Foi. Galera, então a gente vai começar com o C5.6. O C5.6 ela fala de insalubridade e periculosidade, beleza? Tu não está enxergando? Sim. Beleza. Então nós vamos falar da insalubridade e periculosidade. Onde a gente vê a insalubridade e periculosidade? Na norma, a gente vai ver na NR15, que vai falar de insalubridade, e na NR16, que vai falar de periculosidade. Então a gente tem que entender um pouco, né, desses caras aí. Então, primeiro, a gente tem que conhecer a classificação de risco, né? Como que a gente sabe, né, sobre a insalubridade e periculosidade? Por questão pela classificação que é o limite de tolerância e tempo de exposição. Esses que são os balizamentos aí para a gente saber se tem insalubridade ou periculosidade. São limite de tolerância e tempo de exposição. Tá? Esses que norteiam aí os adicionais de insalubridade e periculosidade. Na insalubridade e periculosidade, os níveis acima do limite de tolerância e do tempo de exposição não configuram apenas uma irregularidade, mas uma situação de risco ainda maior. Então, às vezes o camarada fala assim, pô, mas o cara está exposto à insalubridade, paga o cara e está tudo certo. Né? Então, para o cara é vantagem, o cara ganha um troquinho a mais e está tudo certo. Né? Então, é uma irregularidadezinha aí, então não é só irregularidade. Tá? Tem uma coisa a mais do que isso, que é o quê? A saúde da pessoa que está em jogo ou em risco. Então, nessas situações, aumenta o que? A probabilidade de doença ocupacional ou de acidente de trabalho. Então, quando a gente pensa em insalubridade e periculosidade, essas duas vertentes, elas têm que ser muito bem avaliadas, tá bom? Porque a consequência disso é uma doença ocupacional e são acidentes do trabalho. Na insalubridade, nós temos o risco de doença ocupacional. A situação é grave e deve ser corrigida. O adicional representa um ônus ao empregador e deve ser temporário. Então, veja só, a nossa função como segurança do trabalho é salvaguardar a integridade física dos funcionários e eliminar, tá? Eliminar ou neutralizar, enfim, ou deixar em níveis aceitáveis, né, esses limites de tolerância. Tá? Então, a gente tem que fazer com que os limites de tolerância eles entrem no aceitável. Para quê? Para que evite uma doença ocupacional, para que não seja uma situação grave para o funcionário, porque a nossa função é salvaguardar a integridade física do funcionário. Então, não, mas tudo bem, o cara está exposto, paga o dinheiro, está tudo certo, não é só isso. A saúde do cara que a gente tem que ver e colocar em primeiro plano. Então, a metodologia da avaliação, quando a gente fala em insalubridade e periculosidade, as metodologias são duas, ou quantitativa ou qualitativa. Tá? Isso também tem que estar claro na cabeça de vocês. O que é quantitativa e o que é qualitativa. Quando a gente fala em quantitativa, né, é quantidade, então a gente vê a partir do que? De equipamentos de aferição. A gente vai aferir aquela questão para ver se realmente tem aquele número e aquele número ele está, né, dentro do gráfico, está dizendo se é acima dos limites de tolerância, já previsto na norma e tal. Já qualitativa, existe, mas é preciso uma representação, né, de um especialista. Então, precisa um especialista, né, um engenheiro ou médico, fazer um laudo e aí atestar isso. Falar, olha, realmente isso aqui é qualitativo. Por quê? Os embasamentos legais. Então, a gente vai ver que na NR15 tem alguns que eles são categóricos, né? Eles são por definição. Olha, isso é insalubre, isso é insalubre, isso é insalubre. O outro fala, olha, só vai ser a partir de laudo. E o outro fala, a partir do limite de tolerância. Bom? Temos aqui quantitativo e qualitativo. Então, um dos exemplos do
quantitativo é um caso, um medidor, né, de pressão sonora, aí, que mede o ruído, né? Então, ou um termômetro qualquer, um termômetro que mede uma temperatura. Tá? Isso você vai ter números é quantitativo. Agora, o qualitativo são análises comparativas entre o local e as disposições dos anexos da NR. Então, vai lá, o que a NR fala? Olha, é isso. Com base nesta exposição, e aí, então, que o engenheiro ou o médico ele vai laudar, tá bom? Então, ele também está previsto lá nos anexos da norma, tá? A quantitativa, né, ela tem mais, está mais indicada na NR15, a qualitativa mais na NR16, tá? Não que sejam somente dessa forma, na NR15 também tem qualitativa, tá bom? Então, de uma forma meio que geral, a NR15 fala limite de tolerância, limite de tolerância, tempo de exposição, tá? E na NR16, aí ele já determina, olha, se tem S, não tem, não é, se está exposto a isso, é, se não tem, não é. Tá? Então, as quantitativas da NR15, ele fala assim, lá no anexo 1, nós temos aí o ruído contínuo intermitente, acima do que? De 85 decibéis, uma jornada de 8 horas. Então, já está definido, mas como que você vai saber disso? A partir do momento que você fizer uma avaliação quantitativa, você vai colher dados, você vai fazer com uma instrumentação, e com essa instrumentação você vai saber quanto que deu, em cima da quantidade que deu, né, no seu aferimento, vai então configurar insalubridade ou não, tá? Ou seja, ultrapassou o limite de tolerância ou não. Já na qualitativa, tem até muito, né, em R16, porque em R16 fala de periculosidade, e ela não fala em limite de tolerância, tá? Ela fala o quê? Como no caso da eletricidade. Olha, na produção, transporte, tal, do gás liquefeito, também na produção, no transporte, na armazenagem, entendeu? Então, ele já determina aonde é e como é. Então, se o camarada, ele trabalha, vamos supor, em ruído, em eletricidade, na geração, no transporte, tá? Já está de cara, tá? Porque já está definido. Então, se o cara trabalha lá onde está gerando energia, onde está sendo transportado, que são esses cabos aí, aqueles 3 cabos gigantes, grossos, né, que tem no poste, lá em cima, o cara vai mexer com isso, já de cara já ganha. Tá? Então, na parte de gás liquefeito, então, o cara produz, o cara que trabalha dentro da produção, aonde faz o gás liquefeito, ganha. O cara trabalha no transporte, o cara que transporte o gás, ganha. O cara que armazena, né, ganha, pronto. Então, já tem uma definição melhor. O que vai ser discutido, ou às vezes laudado, é saber se aquela quantidade é o suficiente ou não. Então, inflamável é periculoso. Ah, tá, então, o camarada que tem exposição a inflamável, mas o quanto de inflamável? Entendeu? Então, o quanto de inflamável? Então, tem uma quantidade, né, na norma que fala assim, ó, tem que ter tanto. Tem que ter tanto de líquidos, né, inflamável para configurar que é periculoso. Tá? Então, tem uma quantidade. Não é assim, olha, o cara está exposto a inflamável. Quanto? O cara está passando álcool gel na mão. Então, puta, mas o cara tem a periculosidade? Não. O cara está exposto, o cara trabalha do lado, sei lá, de 1.000 litros de álcool. Opa, aí é outra conversa. Entendeu? A quantitativa da NR15, então, um exemplo, né? A quantitativa. Nós temos exposição ao álcool etílico, acabei de falar em álcool, 1.480 miligramas por metro cúbico, até 48 horas semanais. Então, se o cara tem uma exposição ao álcool etílico, 1.480 miligramas por metro cúbico até tal, pronto, fez a avaliação, constou, né, quando ele fez a varredura, né, no ambiente, e constou que tem essa exposição, acabou, entendeu? Viu lá, né, tal, o camarada fez a avaliação, acho que você se vê isso aí em química, fez com a bombinha, sugou lá, puta merda, tem, acabou, então já era, já definiu.
Na NR16, a qualitativa, quadros de atividades, área de risco, né? Tem um decreto em 93.412, tempo de exposição e atividades com eletricidade. Então, o que é eletricidade? Não é tudo que é periculoso, não é tudo que o camarada deve ganhar um adicional de periculosidade. Um eletricista de baixa, né, que o cara que faz só tomadinha de 110, 120, o cara não ganha periculosidade. O cara que troca a lâmpada, um exemplo. Tá? Mas o cara que entra na cabine primária, o cara que mexe com alta, entendeu? É outra conversa, aí o cara ganha. Entendeu? Então é isso que tem que estar claro para vocês. É evidente que quando fala em periculosidade, tem umas que são definidas por convenção. Vocês sabem que a convenção ela sobrepõe a CLT. Então, na convenção, piscineiro, o cara que limpa piscina ganha, o cara que limpa vidro, o cara que limpa fachada, né? Aí até colocaram motoboy, aí colocaram vigilante, colocaram aí, né, uma galera, né, que tanto o motoboy como o vigilante está dentro da NR16. Os outros é por definição de convenção. Tá? Tem muitos aí que são por convenção. Um exemplo de anexo da insalubridade. Então, é importante, gente, vocês começarem a ler a NR15, começarem a entender os anexos da NR15, tá? Porque a NR15, bem dizer, é a alma do curso, é a alma da nossa função, é a alma das nossas atribuições, está na NR15. Então, exemplos de anexos de insalubridade. O anexo 1, ele vai falar de ruído, tá? Ruído, então o anexo 1 da NR15 fala em ruído. O anexo 3, ele fala do calor. O anexo 9 fala do frio, o anexo 10, umidade, o anexo 14 de agentes biológicos. Então, eu consigo medir, consigo aferir, avaliar o meu ruído a partir de equipamentos, né? A partir de instrumentos que eu consigo saber se está dando limite de tolerância. O calor é ida, então já tem uma tabela lá do ruído, já tem uma tabela do calor, já tem uma tabela, né? E aí no frio não tem tabela. No frio já não tem, no frio já é um pouco mais complicado, porque quando eu falo em frio, no frio a gente tem que fazer um estudo diferente, para quando for laudar, já tem que fazer um estudo já diferente. Então a gente tem que pegar lá, né, que acho que depois eu vou mostrar para vocês, a gente tem que pegar lá o mapa, né, do IBGE, onde ele determina as áreas, as zonas, né, quente, as zonas mais ou menos e as zonas mais frias, né? Então, em poucas palavras, a gente aqui de baixo, né, é uma zona média. O pessoal do sul é uma zona mais fria, o pessoal do norte é uma zona mais quente. Isso interfere quando a gente fala em frio, tá? Porque, veja só, o frio que, sei lá, que o camarada lá no sul sente, vamos supor 10 graus, tá? Menos 10 graus, um exemplo, lá no sul, não é tanto, tá? Para nós, né? Para nós é muito mais, e para o pessoal do Nordeste é muito mais ainda. Então, se você coloca lá, sei lá, para o pessoal do Norte, né? Nordeste e tal, você coloca lá, sei lá, 0 grau, os caras estão acostumados a muito calor, tá? Quando chega pra gente aqui, até que às vezes dá para aceitar. Lá pro pessoal do sul é café pequeno, os caras vão na praia. Então, com essas referências também dentro desse mapa, né, do IBGE, que a gente também determina, né, os níveis de frio, tá bom? Então, também tem norma específica, né, dentro desse gráfico aí que eu vou mostrar para vocês para frente. E aí tem a parte da umidade. A umidade também é por definição. A umidade é por definição, porque na norma fala assim, local úmido e encharcado. Aí a interpretação de úmido e encharcado. O que é úmido e encharcado? Tá? Com umidade excessiva, é isso que está dizendo na norma. Então, em primeiro lugar, eu tenho que saber a definição de o que é úmido e encharcado. Então, um solo encharcado, um camarada que vai trabalhar somente num solo encharcado, uma plantação de arroz,
ou sei lá, vai trabalhar num local aí que tem, sei lá, uma plantação de alguma coisa, que o local é alagado, o cara tem que ficar na água o dia inteiro. O cara mexe com esgoto, o cara fica dentro do esgoto, dentro da água, da umidade o dia inteiro. O cara que mexe, mas o cara que fica lavando o carro, se for configurado que ele lava carro o dia todo e tal, também deve fazer jus ao seu adicional, tá? O faxineiro não, porque ele não é direto, o faxineiro lava um pouco, daqui a pouco ele está passando pano, tal, então você acaba dando, né, a sequência. Os agentes biológicos também são por definição. Olha, mexeu com isso, mexeu com aquilo, mexeu com isso, não mexeu com isso, e ponto. Então, já está definido no anexo 14 lá da NR 15. A insalubridade ela é avaliada de forma quantitativa, né? Na maioria dos casos, conforme nós havíamos dito desde o início. Já a periculosidade é avaliada sempre de forma qualitativa. A periculosidade é qualitativa. Olha, tem ali, bateu na norma, é igual, se não é, não é. Não tem aparelho para eu ir lá e medir. Então, tá lá, o camarada trabalha em cabine primária que é 13.800, eu não tenho que ir lá medir para saber se a cabine tem 13.800. Já tem uma placa lá dizendo 13.800, já é sabido que é 13.800, então acabou, o cara entra dentro da cabine primária, já está definido que ele faz jus ao adicional e ponto final, tá bom? A limite de tolerância é a variável mais aplicada na insalubridade, que é o limite de tolerância. O tempo de exposição e a distância do agente são as variáveis mais associadas à periculosidade. Então, isso tem que estar muito claro na cabeça de vocês. Quando pensar em insalubridade, tá? O limite de tolerância é a variável mais aplicada. Então, falei em limite de tolerância, ela serve para insalubridade. Quando eu falo tempo de exposição, que também serve lá para NR15, mas tempo de exposição, distância do agente, são as variáveis mais associadas à periculosidade. Então, veja só, num posto de gasolina, é interessante num posto de gasolina que tem uns raios, né, feito uns raios lá de X metros, e esses raios de X metros da bomba, essas pessoas que estão nesse raio, eles fazem jus ao adicional. O cara que está mais longe, não. Por isso que é um problema sério que a menina que trabalha dentro da lojinha de conveniência, ela não ganha periculosidade. Não está dentro do posto, mas ela está distante do raio. Entendeu? O lavador de carro, dentro do posto de gasolina, também está longe do raio. Entendeu? Então, ele está distante da onde a lei determina, então ele não tem exposição, então não faz jus ao adicional de periculosidade. Os anexos da periculosidade, então nós temos aí os agentes de risco 1, que é o explosivo, né? O explosivo, quem trabalha com explosivo faz jus ao adicional. Falou explosivo, não tem assim, o cara mexe com explosivo. Então, numa mineradora, né, e até mesmo um camarada em construção civil que ele coloca o explosivo, né, na pistola, né, então, onde o cara que guarda esse material, né, explosivo e por aí vai, então o cara faz jus ao adicional. O inflamável, né, tem um monte de questões, desde o armazenamento, produção, transporte, tal, dos inflamáveis. O quadro de atividades da área de risco em eletricidade, então tem um quadro de atividade e as áreas de riscos, né, falando de eletricidade, aonde ele faz jus, né, não é em qualquer lugar, tá bom? Radiações ionizantes, as radiações ionizantes é uma loucura, porque se você se aprofundar nas radiações ionizantes, você vai ver que antigamente era insalubridade, aí passou para periculosidade, entendeu? Então é interessante, porque ele lá atrás, se você ler, você vai ler radiações ionizantes e não ionizantes, eles eram todos agentes insalubres, e aí o ionizante ele passou para periculosidade. Esses adicionais também são determinados de acordo com uma perícia, né? Ou um laudo técnico do médico de trabalho ou do engenheiro de trabalho. Esse laudo pode ser feito por qualquer dos técnicos, mas a fixação do adicional e a eliminação da insalubridade são atribuições da auditoria fiscal da Secretaria Regional do Trabalho.
tá? Então, o que acontece? Você está numa empresa, né? Você está lá na sua empresa e toda a vida pagaram insalubridade para o funcionário. E aí, né, chega-se e adota um monte de medidas, e adotaram as medidas e tal, aí é feito um laudo técnico das condições do ambiente de trabalho, e é que é onde vai configurar as insalubridades. E aí, por fim, não tem mais insalubridade, conseguiu com todas as medidas sumirem, neutralizou toda, eliminou toda a insalubridade. Aí o que é feito? Leva-se tudo isso para o Ministério do Trabalho, né, para a Secretaria Regional do Trabalho, e aí da entrada, olha, a gente tinha, a gente tem mais. Aí os caras vão lá dar uma olhada, aquela coisa toda, aquele oba-oba tal, né, porque tem que passar para o sindicato, aí tem umas questões políticas e umas questões aí trabalhistas também processuais. Aí resolveu tal, beleza, acabou o problema. Então, já pode tirar o adicional do funcionário, não vai pagar mais o funcionário, a empresa não vai pagar mais para o governo essa diferença, né, que é esse seguro aí, tá, que tem esse valor a mais, tá bom? Então não paga mais nada, tá? Só que, em contrapartida, onde tem um problema com a Justiça do Ministério do Trabalho, é o quê? Tem uma lei que fala o seguinte, que se você ficar mais do que X tempo recebendo determinado valor, deve incorporar no seu salário. Então, o que as empresas devem fazer? Devem incorporar esse adicional, vamos supor, você ganha adicional de insalubridade há 10 anos. E aí, hoje, né, chegamos lá e nós assumimos que a insalubridade, não tem mais insalubridade da empresa. Então, o que acontece? Só que você estava ganhando insalubridade há 10 anos, ou 10%, ou 20%, ou 40%. Então, o que a empresa faz? Incorpora isso no seu salário, né? Incorpora, né, que a lei determina, incorporou, acabou, não tem mais, não paga mais, você não vai ter mais direito à aposentadoria especial, e fim da conversa. O adicional de insalubridade, ele pode ser 10%, que é o mínimo, 20%, que é o médio, e 40%, que é o máximo, tá? E isso também, muitas dessas porcentagens já estão inseridas lá na NR15. Né? Então, quando você terminar o anexo 14, que você virar a folha, aí você vai ver todos esses adicionais. Então, vê lá, anexo 1, anexo 2, 3, tal, todos os anexos e a porcentagem que se tem. O grupo 3, ele caracteriza o núcleo gerencial estratégico de NR. Então, quando a gente fala em estratégico, núcleo gerencial, quem gerencia tudo isso, quem faz acontecer, quem gerencia essa parte de insalubridade ou periculosidade, então aí já fica mais fácil. Quem gerencia isso? Gerencia, tá? Falando em norma, a NR4, que é o SESMIT, a 5, que é a CIPA, o 7, que é o PCMSO, e o 9, que é o PPRA. Onde tem a cobertura, todos os riscos, né? Então, todos os riscos aí são cobertos por essas avaliações, né? Por essas NR. A função, né? Desse grupo é o que? Planejamento, gestão, auditoria em segurança e saúde no trabalho. Então, no grupo 3 de riscos, tá? Nós temos aí núcleo gerencial, que não seria um núcleo estratégico, de norma, estou falando em norma, tá? Não estou falando em pessoas, tá? Quais são as normas, né? Cada norma, ela tem uma característica, cada norma, ela tem uma fazer, cada norma, ela tem uma condição. Então, quando a gente fala em núcleo gerencial, de norma, quais são as normas que têm essa questão de gerenciar alguma coisa? NR4, que é o CESP, a 5, que também gerencia, que é a CIPA, o PCMSO, que também é gerenciado da saúde, e o PPRA, que é gerenciado todos os riscos. As funções técnicas desse grupo, ela inclui o planejamento e gestão, exigindo-se a elaboração de projetos e programas com a participação de técnicos de segurança, médicos do trabalho e também engenheiros de segurança, quando for o caso. Esses grupos de NR mostram como é possível organizar CIPA, compor SESMIT, elaborar o PCMSO e também o PPRA. Então, esse é o grupo de NR. O sistema de gestão em segurança e saúde do trabalho, eles utilizam as regras do grupo 3, né, para a finalização de qualquer projeto, programa ou até mesmo um relatório, visando o quê? O controle dos riscos no ambiente de trabalho. Inclusive programas similares, né,
de outras NRs também, que a gente vê lá na NR22 que fala do PGR, ou na NR18 que fala do PCMAT, que também são programas, né? Então, mas eles estão ligados nesse grupo 3 aqui de norma, nesse grupo de normas, tal, que fala da parte de gestão. Então, quando eu falo em gestão, quais são as normas que falam em gestão, que elas trabalham com gestão? A 4, que fala de CIPA, acho que eu tenho outro slide que fala bem disso aqui. Então, a 4 que fala de SESP, a 5 que fala de CIPA, a 7 que fala de PCMSO e a 9 que fala do PPRA, tá? Então, esses assuntos são assuntos de gestão, tá? Fazer uma gestão do SESP, fazer a gestão da CIPA, a gestão do PCMSO, a gestão do PPRA. As NRs para avaliação e controle dos riscos, que seria a nível núcleo gerencial. Na NR4, a gente tem o SESMIT. Então, o SESMIT, uma das funções dela, ou ela, propriamente dito, ela é dimensionado, né, sobre a questão de segurança do trabalho. Então, como que eu dimensiono meu SESMIT? Eu dimensiono meu SESMIT a partir do que? De números de funcionário e grau de risco. Eu tenho o número de funcionário e grau de risco, né, que eu vou ver lá na Classificação Nacional da Atividade Econômica, no CNAE, aí eu vou ter exatamente o meu grau de risco, e aí eu consigo definir, tá bom? Então, aí eu estou no dimensionamento do projeto de segurança do trabalho. A CIPA, a função dela como um núcleo gerencial seria o que? A manutenção preventiva. Então, a CIPA é uma ferramenta importante para nós, para eles cuidarem não somente cuidarem, né, para fazer essa manutenção preventiva para a segurança. Então, se o ambiente a gente consegue eliminar toda a insalubridade, a CIPA é importante para fazer o que? A manutenção preventiva nessa questão. A NR7, que fala sobre o PCMSO, monitora riscos individuais. Então, a NR7, dentro da insalubridade ou periculosidade, ela vai monitorar o que? O risco individual, os problemas de saúde da pessoa. Então, o cara que está exposto a ruído, e a gente não consegue sumir com esse cara, o médico vai monitorar. Como ele monitora? Os exames audiométricos e tal, fazendo as avaliações para ver se o cara está tendo perda auditiva ou não. E o PPRA, que ele está lá na NR9, ele monitora os riscos ambientais, ou seja, todas as avaliações estão lá na NR9. A partir daí, da NR9, que a gente vai ver os ambientes que são insalubres ou periculosos, tá bom? A NR4, ela fornece informações sobre o dimensionamento do serviço de segurança e também de saúde no trabalho. A gente consegue ver isso, né, conforme o número do CNAE, Classificação Nacional da Atividade Econômica, que também está lá na NR4, o número de trabalhadores, né, e a partir daí a gente vai saber o grupo técnico que será necessário, quantos engenheiros, quantos médicos, quantos enfermeiras, quantos auxiliares de enfermagem ou técnico de enfermagem, quantos técnicos de segurança são necessários para compor esse SESMIT. Já na NR5, ela fornece informações sobre o planejamento da CIPA, né? Como funciona a organização, a eleição, as reuniões, os mapas de risco e a CIPAT, né? Que são atribuições também da CIPA. A NR7, ela fornece as informações sobre o planejamento do PCMSO, né? Que como funciona. Tá? Então, o planejamento anual, as metas, as prioridades, o cronograma, a estratégia e metodologia de ação, bancos de dados, avaliação, planejamento operacional. Então, tudo isso, gestão, é a NR7, ela que vai ver se o funcionário está, evidente, se foi visto, se o funcionário está exposto à insalubridade, tá? Então, todo mundo entra nessa questão, então o médico ele vai acompanhar para ver se essa insalubridade está prejudicando fortemente esse trabalhador, né? Ou está prejudicando individual, né? Então, cada ser humano ele tem uma condição física diferente. Pode ser que várias pessoas estando trabalhando da mesma forma, com as mesmas ferramentas e tal, pode ser que um adoeça mais do que o outro, ou uma pessoa acaba tendo só alguns pequenos sintomas, tá bom? É igual o Covid agora.
quantas pessoas elas pegaram o Covid, mas nem perceberam que pegaram, quantas outras pessoas que pegaram e morreram, tá? Que são assintomáticos, né? Então, quantas pessoas são assintomáticas? Elas pegaram o vírus, né? E beleza, sei lá, o vírus sumiu, né? Vai saber. E outras pessoas, o vírus pegou que matou a pessoa. Na NR9 fornecem informações sobre o planejamento do PPRA, como funciona, né? Então, o planejamento anual, as metas, prioridades, cronograma, a estratégia também a metodologia de ação, bancos de dados, avaliação e planejamento operacional. Tudo isso também está dentro do PPRA. A partir do momento que a gente faz o levantamento de risco, que a gente aponta todos os riscos, a gente consegue verificar dentro do próprio levantamento se tem ambientes insalubres, se não tem, a gente consegue criar barreiras, porque no próprio PPRA ele fala assim, qual que é o problema? O problema é X. Como que ele transmite assim? Que medida de segurança vai tomar isso? Treinamento vai ter isso, EPI, tal, então você coloca tudo isso no PPRA. E aí quando você pega uma situação como essa, então tem um negócio ruidoso, eu de cara, no meu próprio PPRA, eu já vou pedir para enclausurar, tá bom? O PPRA, que é a avaliação ambiental e os relatórios, né, é anual. O PCMSO, que é o exame médico e relatório anual também, e a CIPA. Todas essas ferramentas, né, elas servem aqui de avaliação e controle do risco. Então, o PPRA é uma ferramenta de avaliação e controle do risco, o PCMSO é uma avaliação e controle do risco, e a CIPA também é uma avaliação e controle do risco, tá? Então, são ferramentas importantes que a segurança do trabalho tem que ter. Há em outras normas exigências de programas como estrutura que utilizam as mesmas arquiteturas do grupo 3, né? Então, é sabido que nós temos lá, tanto na NR18, que é o PCMAT, na NR22 tem tanto o programa de gerenciamento de risco, como a CIPA da mineradora, na NR31, né? Então, tem a CIPATRI, CESTRI, então, todo o trabalho... fugiu aqui. Meu branco. Então, esses outros programas também, eles têm a mesma característica da onde? Do PPRA e do PCMSO, tá bom? Então, eles têm a mesma característica. Todos esses programas, eles também servem para quê? Para a gente levantar o problema, detectar o problema, tomar medidas corretivas e preventivas, tentar eliminá-los, né, para fazer com que ele suma dali. Porém, se você pegar uma que tem problema sério com pó, né? Então você não consegue eliminar, né, ali todo o pó, você consegue deixar funcionários menos expostos, por isso que você tem que fazer programas, né, de controle de respiração e por aí vai, tá? No grupo 4, que estabelece as disposições gerais para o cumprimento das NRs, inclui também os principais mecanismos de intervenção do Ministério do Trabalho. Então, tem lá o grupo 4, que são normas para consolidação de controles de risco. Então, essas normas, né, que elas são mecanismos de intervenção do Ministério do Trabalho, são normas que o Ministério do Trabalho ele utiliza, né, como ferramenta, são a NR1, a NR2, a 3, 27 e 28, que nós vamos ver o que são cada uma delas, tá? Então, para que serve, né? A cobertura são todos os riscos, né? Todas as normas, e a função para auditar essas normas ou para fazê-las funcionar são os auditores fiscais, né? Algumas funções técnico-administrativas são exclusivas da auditoria fiscal e consolidam os mecanismos de controle legal exigidos pela norma. Então, veja só, eu tenho aí... Deixa eu voltar aqui. Eu tenho, quando o Ministério do Trabalho vai na empresa, ele vai pegar o quê? A ordem de serviço, que é a NR1, embargo, interdição, permissão de trabalho, né? A NR27 que vai falar lá do registro técnico e a 28 que vai falar da fiscalização, tá? Então, são normas com que eles se apegam, tá? Se você pegar lá a NR28 ele fala o quê? As
as punições, né, que seriam as penalidades, e os valores, né, que a empresa pagaria quando ela comete alguma falha, né, ou não cumprimento da norma. Então, as principais funções, né, da auditoria fiscal do trabalho incluem fiscalização, a notificação, autuação, embargo, interdição. A auditoria fiscal, ela pode até impor à empresa um custo fiscal pelo descumprimento das normas, né? Então, aonde está isso aí? Na NR1, que são as disposições gerais, que agora também está mudando, né? A NR2, que fala em inspeção prévia, a NR3, que fala em embargo e interdição, a NR27, que fala do registro do técnico de segurança, e a NR28, que fala sobre fiscalização e penalidades, tá? Essas são as normas aí que são mais direcionadas para o quê? Para o governo, né? Para o governo, quando chegar na empresa, saber se a empresa está cumprindo com uma NR1 que fala sobre as disposições gerais, se a empresa está informando o funcionário sobre os riscos e os perigos das suas atividades, se está falando o que pode e o que não pode. Na NR2, que é obrigação também do governo, todas as empresas, ela tem que ter o CAE, né, que é um certificado aí de autorização da instalação, que leva, né, para o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho, então, fornece esse documento, dizendo que a empresa está em condições de trabalho, tá? E, caso contrário, ela vai fazer aquela inspeção prévia, né? O fiscal do auditor fiscal, ele vai na empresa e vai fazer uma inspeção. Essa inspeção, ele olhou lá, viu tudo que está tudo certinho e tal, aí ele fornece um CAI, né? Depois você vê lá na NR2. Aí, depois desse documento, a empresa coloca lá, olha, eu fui auditado pelo Ministério do Trabalho e a nossa empresa está em condições de trabalho, tá? É evidente que cada vez que vai ser auditado, o auditor, ele quer saber se ela continua naquela mesma forma, ou se entrou alguns agentes insalubres ou alguns agentes periculosos. A NR3, que fala de embargo e interdição, somente o governo, né? Os auditores fiscais que têm esse poder de embargar alguma coisa, interditar alguma coisa. Nós, de uma forma bem tranquila, a gente consegue, malemar, interditar uma máquina. Então, essa máquina não está funcionando, vamos interditar ela, né? Mas não embargar uma obra, né? Só quem tem esse poder é o Ministério do Trabalho. A NR27, que fala sobre o registro técnico de segurança, que ainda tem uma discussão gigantesca, né, sobre o próprio do registro. Eu tenho minha carteirinha, né, de técnico de segurança, mas tem outros colegas que têm um carimbo na carteira profissional. E a ideia do próprio sindicato é mudar isso, ter um registro decente para o técnico de segurança. E fiscalizações e penalizações, que estão tudo inseridas na NR28. Então, a NR28, ela fala de todas as leis, né, todas as normas, e a gente vai vendo onde está o erro ali, a infração que né, que vai a infração de 1 a 4, se é saúde ou é medicina, e o valor e o FIR. Agora, veja a seguir uma dinâmica da classificação com os grupos principais 1, 2 e 3. Então, nós temos aqui o grupo 1, que são as normas para identificação e controle do risco, né, análise ergonômica, por aí vai, né, auditoria e tal, né, a NR1, para identificar os riscos. A NR2, lá embaixo, né, que são NRs para classificação e controle do risco, tá, NR2, o item 2, né, as NRs para classificação, e a 3, né, tanto a 1 como a 2, elas juntam, né, ou elas se conversam com a 3, que é para avaliação e controle de risco, que é aí onde a gente fala de gestão, que agora todo mundo está falando de gestão e tal, mas isso aqui já existe há muitos anos, tá? Então, essas normas de gestão que já existem, né, que nós acabamos de ver aí, essa gestão que é o SESMIT, a CIPA, o PCMSOP, o PRA e esses outros programas, que são NRs para avaliação e controle do risco, que são NRs de gestão, né? Programas, são NRs que falam de projetos e tal. A 1, que é a identificação e controle de risco, e a 2, que são para classificação e controle de risco, né, que é onde tem essa auditoria que nós vimos. Os grupos estabelecem uma integração entre si, né, e ambas, entre si, e as abas abaixo do grupo sugerem as funções técnico-administrativas correlatas nessa configuração.
recebe e processa as informações dos demais grupos para o que? Desenvolver um sistema de gestão de segurança, tá? Porque é gestão. Então, esse item aqui do grupo 3, ele pega as informações tanto do grupo 1 como do grupo 2, armazena tudo para ele criar um mecanismo para poder fazer a gestão. Trabalhando informações. Então, quando a gente fala em informações relacionadas à insalubridade e periculosidade, primeiro, a gente tem que agregar. Quando a gente fala em agregar informações, é uma questão de diagnóstico. Então, eu vou agregar alguma coisa, vou dar o diagnóstico, né, para essa questão. Precisa ser agregado alguma coisa relacionada à segurança do trabalho. E quando a gente fala em trocar informações, que seria a participação, envolver todos os funcionários, envolver a alta cúpula, né, fazer com que todo mundo troque ideias, troque informações, para que a gente consiga eliminar toda a insalubridade, toda a periculosidade, deixar um ambiente totalmente saudável. Aplicar informações, né? Essas informações que foram pegas, que nós vimos aí nos quadros de NRs, que é aplicar informações, gestão, avaliação, auditoria. Sempre a gente faz essa gestão, que é o que é, de que forma que eu vou fazer, como que eu vou fazer, um cronograma de ação e por aí vai, avaliação para a gente fazer o monitoramento. Quando eu faço a avaliação, eu vou avaliar todos os meus ambientes e eu sei, tá, que tem X em cada ambiente. Aí eu tenho que criar meus indicadores, né? Então tem meus indicadores, tal. Olha, cada ambiente eu tenho um valor, só que eu tenho que tentar diminuir esses caras. Como que eu vou conseguir diminuir? Adotando medidas, né, corretivas e preventivas e tal, e fazendo auditoria. Tá? Então, consigo fazer auditoria e eu consigo ver se estou diminuindo aí esses adicionais não, né? Essa exposição à insalubridade e periculosidade. Isso aí é uma palestra que foi dada pelo Samuel Gueiros, né, que é um médico do trabalho, tá? E isso serviu, né, lá no NR Fácil, depois vocês têm aí o acesso da www.nrfacil.com.br, onde tem muito material dessa natureza para vocês também se enriquecerem. Beleza? E por hoje eu encerro aqui, tá? É o que eu tinha para passar para vocês. Opa, cadê? Aumenta. Beleza. É o que eu tinha a prévia para falar de insalubridade e periculosidade. Agora, abro para perguntas e dúvidas, né? Alguém tem pergunta e dúvida sobre essa introdução, podemos dizer assim, de insalubridade e periculosidade? Galera, alguém tem alguma pergunta sobre insalubridade e periculosidade? Não, professor. Beleza. Tá? Não tem nenhuma pergunta e nenhuma dúvida sobre o conteúdo de insalubridade e periculosidade, eu vou encerrar a gravação, tá bom? Então, eu encerro a gravação. Parei a gravação.